Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, cadeirinha? Belezinha? Estamos aqui, com o álbum de figurinhas espetacular Homem-Aranha, tá? Beleza? Então, primeiramente nós vamos conhecer o álbum, ok? Tá? Então, vamos nessa. Beleza? Então, olha só. Espetáculo. 60 anos de aventuras espetaculares. Escalador de paredes, cabeça de teia, ameaça, herói, Homem-Aranha, amicão da vizinhança, Peter Parker, ao longo da carreira, o nova-iorquino, lançador de teias, recebeu muitos nomes de seus aliados, inimigos e entes queridos. Mas também tem fãs de quadrinhos do mundo inteiro, leitores apaixonados que o acompanham há décadas ou alguns anos. Todos nós lembramos das palavras: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas quem é realmente o Homem-Aranha? Nesse livro, no trato oficial, vamos conhecê-lo melhor. São 192 cromos, com pôster gigante e uma história em quadrinhos para completar com cromos Taikut. Não sei o que é isso, tá? Acompanhe 60 anos de publicação, reviva centenas de aventuras e personagens e desperte inúmeras emoções, tá? Durante um experimento científico, o adolescente Peter Parker, picado por uma aranha radioativa, ganha velocidade, força e agilidade proporcionais às de uma aranha. Pontas dos dedos, das mãos e dos pés adesivas e o sentido precognitivo do perigo chamado sentido aranha. No começo, usa essas habilidades para ficar famoso, mas após o assassinato de seu amado tio Ben por um ladrão que não conseguiu deter, Peter entende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e se torna o espetacular Homem-Aranha. Equipado com lançadores de teias exclusivos que ele mesmo inventou e que lhe permitem balançar entre os arranha-céus de Nova York, Peter tenta equilibrar sua vida de super-herói com a de fotojornalista, estudante, sobrinho, namorado, marido, cientista e professor. Ao longo dos anos fez legiões de inimigos mortais e telhados e passou por tragédias indescritíveis. Mesmo assim, mesmo assim sempre consegue voltar ao prumo com a mesma determinação de antes. 60 anos após a sua estreia, o Aranha é o personagem principal do universo Marvel e um dos ícones culturais mais amados de todos os tempos. Uma aranha aparece. Na última edição do The Amazing Fantasy, uma série de quadrinhos com histórias curtas de ficção científica, o escritor Stanley e o ilustrador Steve Chico uniram forças para criar um novo personagem. A pequena editora chamada Marvel Comics já havia obtido alguns sucessos surpreendentes com uma fórmula simples, mas inovadora: super-heróis com super problemas. Nessa estreia de 11 páginas, Lee e Chico deram vida ao personagem que encarna a fórmula menor do que qualquer outro, Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha. Criado por seu tio Ben e sua tia May, Peter era um adolescente comum até que um acidente em um laboratório mudou para sempre sua vida, a vida de milhares de leitores. Depois de ser picado por uma aranha irradiada, o jovem e tímido Peter Parker ganha habilidades incríveis.
Com grandes poderes, a morte de seu tio Ben nas mãos de uma tonta que Peter Parker se recusou a ter. Se não jovem herói uma lição amarga. A frase icônica: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Apareceu originalmente em uma legenda no final de Amazing Fantasy XV. O sucesso da estreia Amazing Fantasy XV levou a editora a lançar uma nova série chamada Amazing Spider-Man. Na primeira edição, a Aranha conhece o Quarteto Fantástico. Uau! Em pouco tempo, as páginas de Amazing Spider-Man apresentaram um rico elenco de personagens coadjuvantes, incluindo a equipe editorial do Clarim Diário, comandado por J. Jonah Jameson. Depois de se matricular na faculdade, Peter começou a namorar Gwen Stacy. Em Amazing Spider-Man 42, Peter Parker tirou a sorte grande quando conheceu Mary Jane Watson. Curiosidade: desde o começo, as histórias do Homem-Aranha espelharam acontecimentos e questões do mundo real, como os protestos estudantes dos anos 1960. Comprovou inúmeras vezes por ter o poder de Peter Parker é sua força fantástica indomável. Em Amazing Spider-Man 50, Peter Parker decide desistir de sua carreira como super-herói por um curto período. A partir da edição 29, lançada em agosto de 1966, John Romita Sr. torna-se um novo ilustrador de Amazing Spider-Man. Rei do Crime. O Rei do Crime foi um dos muitos novos personagens criados por Stanley e John Romita. Duende Verde, também conhecido como Norman Osborn, foi um dos primeiros vilões a descobrir a identidade secreta do Homem-Aranha. Rhino pode não ser o inimigo mais inteligente do Aranha, mas definitivamente é um dos mais fortes. Dr. Octopus. Ele estreou em Amazing Spider-Man 3 antes de retornar na edição 11. Lagarto. Dr. Kurt Connors. Foi conhecido como Lagarto, é um dos inimigos mais selvagens do Homem-Aranha. Camaleão. O perverso camaleão assumiu a identidade de várias pessoas, inclusive a do Homem-Aranha. Em poucas edições, Sini e Tico criaram alguns dos inimigos mais notórios do Aranha. Abutre, Homem-Aranha, Mistério, Kraven e Electro. Foco em Sexteto Sinistro. Ao longo de sua carreira heróica, Homem-Aranha fez muitos inimigos. Cansado de ser eles derrotados uma vez atrás da outra, algumas desses super-vilões decidiram unir forças. A equipe de oponentes mais terrível do Homem-Aranha é chamada de Sexteto Sinistro. Fundado pelo Dr. Octopus, o grupo conta com alguns dos adversários mais antigos e mortais do nosso herói: Mistério, Abutre, Kraven, Caçador, Homem-Aranha e Electro. Ao longo dos anos, a formação se expandiu e às vezes mudou de nome, mas os membros fundadores continuaram sendo uma pedra no sapato do coitado do Aranha. Sexteto Sinistro. Membros originais: Electro, Abutre, Dr. Octopus, Homem-Aranha, Mistério, Kraven. Primeira aparição: Amazing Spider-Man Anual 1, junho de 1964. Sindicato Sinistro. Sexteto Sinistro inspirou outros vilões a unir forças, como o Sindicato Sinistro. Os 12 Sinistros. Para os anos antes, o Sexteto Sinistro cresceu, recrutando ainda mais vilões para suas fileiras, elevando o número para 12 até mais. Um Dr. Octopus, a beira da morte implacável, liderou o Sexteto Sinistro na batalha contra o Aranha e os Vingadores. Crones, Vigilantes e Trama. É fato que a criação de Stanley
Steve Tico não foi apenas uma faísca, pelo contrário, foi um incêndio que tomou a editora cada vez mais presente dos gadgets, nas revistas e até na televisão nos anos 1970. As primeiras revistas paralelas do herói ficaram trazendo novos inimigos como Chacal, Morbius, Gata Negra e Justiceiro. Enquanto isso, ainda na faculdade, Peter Parker enfrentou duas tragédias terríveis: a morte da sua amada Gwen Stacy, assassinado pelo Duende Verde, e o pai dela, Capitão Stacy, alguns dos maiores roteiristas da indústria como Roy Thomas, Art Goodwin, Marv Wolfman e Gary Conway, e ilustradores incríveis como Joe Kane, Sal Buscema e Ross R. Antley participaram do processo de criação dessas histórias. O pai de Gwen, o Capitão Stacy, morre durante uma batalha entre o Aranha e o Dr. Octopus, mas a tragédia está longe de acabar para os Stacy. Duende Verde, também conhecido como Norman Osborn, mamado Gwen Stacy, namorado de Peter Parker, o Aranha, passa os anos seguintes assombrado pela culpa e tristeza. Em 1986, a nova série de quadrinhos espetacular, o Spider-Man chega às bancas, ao lado da já então história Amazing Spider-Man. Em Amazing Spider-Man 100, Peter temporariamente ganha 4 braços extras. O terrível Chacal cria um clone de Peter Parker. O verdadeiro Homem-Aranha consegue derrotar seu clone, mas a história ainda não termina ali. Curiosidades: Amazing Spider-Man 96, 97 e 98 foram os primeiros comics da Marvel lançados sem a aprovação da Comics Code Authority, um órgão de censura que estava em vigor desde o meados da década de 1950. O enredo narrava a história da dependência química de Harry Osborn, filho do Duende Verde, o velho amigo de Peter. Incrível, Dr. Octopus e Tia May se casam bem, pelo menos era esse o plano. Ele esperava meter os tentáculos na considerável herança da doce velhinha. Nas histórias da década de 1970, o Homem-Aranha enfrentou inimigos cada vez mais sombrios e perigosos, como Morbius, o vampiro vivo, e o sempre armado Justiceiro. A Gata Negra estreou em Amazing Spider-Man 194, inicialmente como inimigo do Aranha, mas depois se tornou sua aliada e namorada por um tempo. Os grandes aliados do Homem-Aranha. O Homem-Aranha até tem fama de solitário, mas pode contar com muitos aliados quando a situação fica feia. O herói está sempre pronto para ajudar seus super amigos quando necessário, e ele sabe que sempre pode contar com a cabeça de teia. Ao longo dos anos, o Aranha foi um membro importante de várias equipes, incluindo os Vingadores e seu Quarteto Fantástico. Equipe Marvel. Em 1972 foi lançada a série Marvel Team-Up, na qual a Aranha se une a alguns dos maiores heróis do universo Marvel. Novos Vingadores. Depois de passar anos agindo sozinho, a Capitã América convida o Homem-Aranha para ajudá-lo a fundar o grupo conhecido como Novos Vingadores, Quarteto Fantástico. Homem-Aranha é aliado do Quarteto Fantástico desde o início. É espetacularmente próximo de Johnny Tocha Humano Storm. Wolverine, um mutante grosseiro, desenvolveu um grande respeito pelo escalador de paredes ao longo dos anos. Wolverine? Essa não sabia, hein?
Deadpool. Nos últimos tempos, o Homem-Aranha construiu uma mensagem comum e muitas vezes surgiu com o anti-herói Deadpool. Doutor Estranho sempre que enfrenta uma ameaça da natureza mística, o Aranha sabe chamar Doutor Estranho. Cavaleiro da Lua e Demolidor. O Homem-Aranha sempre lutou ao lado de outros vigilantes de Nova York como o Cavaleiro da Lua e o Demolidor. Um Homem-Aranha mais sombrio. Mas tem história, hein? A década de 1980 foi um período de experimentação e novidades para os quadrinhos norte-americanos. O Homem-Aranha não foi exceção. Uma das maiores inovações aconteceu no seu visual, que se tornou muito mais sombrio, entrando em sintonia com o espírito urbano de muitas histórias da época. Durante a saga Guerras Secretas, enquanto lutava em um planeta alienígena, o Aranha descobriu que um estranho traje preto, que parecia estar vivo e de fato estava, o herói finalmente conseguiu se separar dele, mas o simbionte alienígena retornaria como Venom. Outro grande evento aconteceu depois de anos de excitação, quando Peter e Mary Jane finalmente se casaram. O acontecimento ganhou vida inclusive na vida real, no Shea Station em Nova York, com dois atores encarnando os personagens do próprio Stanley oficiando. Em 1975, uma nova série mensal foi lançada, Web of Spider-Man. As histórias do Homem-Aranha dos anos 1980 também foram marcadas por outras tragédias. A morte de John D. Wolfe, um policial do Aranha. Em 1987, contemplou o lançamento da inovadora saga em 6 partes, a última Caçada de Kraven, de J.M. DeMatteis e Mark Zeck. Quem está se escondendo atrás da máscara do Doente Macabro? Pergunta sobre o Aranha durante anos. Em 1986, todas as séries da Marvel, incluindo The Amazing Spider-Man, comemorado o 25º aniversário do nascimento do universo Marvel com um look especial na capa. Finalmente, uma boa notícia. Peter Parker e Mary Jane Watson escassos nas páginas de The Amazing Spider-Man Anual 21. Na década de 1980, os volumes especiais dedicados ao Aranha continuam se multiplicando, dando origem inclusive a graphic novel de terror Marante. Não conheço. O Homem-Aranha foi um dos inúmeros heróis que apareceram na Marvel Super-Heróis Secret Wars. Na edição 8, ele encontrou um misterioso traje preto anos depois de descobrir que era na verdade um simbionte alienígena. Atrás da capa icônica The Amazing Spider-Man 300 estava o primeiro confronto entre Homem-Aranha e Venom. Amazing Spider-Man 208 contou com um novo ilustrador, Todd McFarlane, famosa pelas poses de insetos e pena de espaguete. A expressão do Aranha se tornaria uma das favoritas entre os fãs. O repórter desprestigiado Ed Brock e o simbionte alienígena retirado foram unidos por seu ressentimento em relação a Peter Parker, juntos se tornariam Venom. No final dos anos 1980, o Aranha estabeleceu novas alianças entre o mercenário Palatino e a supervilã Silver Sable. Não conheço. Curiosidade: nas décadas de 1970, a equipe editorial da Marvel continuou experimentando novos estilos visuais em Amazing Spider-Man 262, por exemplo.
Uma foto na capa trazia um ator ao papel de Peter. Crise de identidade. Ameaças iminentes nunca saca os inimigos de cada vez mais poderosos. Os anos 1990 foram cheios de reviravoltas para o Homem-Aranha. O Sexteto Sinistro volta para atormentá-lo. E depois surge Carnificina, uma nova e aterrorizante ameaça. Peter também é surpreendido pelo retorno de seus pais. Na realidade, androides sofisticados criados pelo Camaleão. E mais tarde é atormentado pela chegada de um gêmeo misterioso. A década de 1990 foi amplamente dominada pela saga dos clones, uma longa epopeia em que os leitores não sabiam quem era o verdadeiro Peter. Aquele que vinham seguindo há anos ou Ben Reilly, que possuía a mesma aparência e poderes. A relação manteve o clima de suspense por anos até o final da década, que também marcou um novo começo para o grande renascimento da série Mrs. Spider-Man, pela primeira vez na história, voltando ao número 1. Ferido em uma luta com Sexteto Sinistro, a Aranha recebe aprimoramentos cibernéticos do Cyborg Deathstroke. Conheça o Homem-Aranha Cyborg. Depois de assumir o traje do Duende Verde, Harrison Osborn se redimiu pouco antes de morrer, deixando um vazio no coração de Peter. Carnificina, um simbionte gerado por Venom, se liga ao assassino em série Cletus Cassidy. Surge Carnificina, um dos anti-inimigos mais mortais da Homem-Aranha. Carnificina e seus aliados temíveis falam sério. Assim começa a saga Carnificina absoluta. A história é boa, hein? O clone criado pelo Chacal na década de 70 está de volta, dessa vez atende pelo nome de Ben Reilly. Mas será que ele poderia realmente ser o verdadeiro Peter Parker? A saga dos clones começa aqui. Ele era um clone ou era verdadeiro? Fosse qual fosse a resposta, Ben Reilly ainda queria fazer diferença. Criou um traje improvisado e se tornou o Aranha Escarlate. Como se os clones e uma crise de identidade não fossem coisas suficientes para lidar, o Aranha também precisa enfrentar o retorno desse inimigo misteriosamente ressuscitado, Norman Osborn, o Duende Verde. Curiosidades: com seu nome, Ben Reilly queria homenagear tanto o tio Ben quanto a tia May, cujo sobrenome de solteira era Reilly. Quando o Homem-Aranha é caçado pela lei, Peter assume 4 identidades diferentes: Ricochete, Sombra, Prodígio e Vespa. Quando o Rei do Crime consegue incriminar o Homem-Aranha por assassinato, o lançador de teias se vê alvo de uma enorme caçada. No final da década de 1990, o roteirista John Byrne reconta a origem do Aranha na saga Capítulo 1. Na mesma época, as revistas Peter Parker Spider-Man e Amazing Spider-Man foram relançadas com novas primeiras edições. Novas origens e novos começos. Graças ao novo roteirista da série Amazing Spider-Man, J. Michael Straczynski, o milênio começa com grandes reviravoltas na vida de Peter Parker. Jameer descobre a identidade do Aranha. MJ volta a ter um papel central após uma longa separação e Peter assume um novo cargo como professor. Também surge como mentor Ezequiel, que explica que os poderes de Peter estão todos associados a um totem animal mágico. Muitas outras surpresas foram reservadas para os anos que se seguiram. No começo, quando o Capitão América e o Homem de Ferro discordam em relação à lei,
de registro de super-humanos. O Aranha fica ao lado de Tony Stark e remove a máscara em uma transmissão ao vivo na televisão. Mas Loki percebe que sua identidade secreta protegia seus entes queridos. Então Peter faz um pacto com Mephisto para apagar a revelação da mente de todos. Assim começa o novo capítulo de sua vida na saga Um Novo Dia, que marcou um final da década. Tia May descobre o segredo de Peter e o que muda o relacionamento entre eles, até que o feitiço torna a identidade da aranha secreta novamente. Ezequiel. E se as origens do Homem-Aranha fossem mágicas? O primeiro a mencionar a dúvida foi o misterioso Ezequiel. O totem da aranha deu a ele os mesmos poderes que Peter. Ao longo da década, o Homem-Aranha conquista seu lugar de direito entre os Vingadores. Bem-vindo ao Aranha Verso. O Multiverso é uma série infinita de mundos alternativos. Alguns tiverem apenas em pequenos detalhes, e outros são muito distantes e bizarros. O Homem-Aranha está presente em todos, encarnando uma de suas infinitas variações. Há mundos em que não foi Peter Parker quem foi picado em uma aranha radioativa, e sim outra pessoa. Universos onde animais antropomórficos substituem a humanidade, e possíveis futuros nos quais o legado do Homem-Aranha ainda sobrevive. No começo, os heróis e heroínas aranhas do multiverso unem forças para lutar contra Marlon e seus herdeiros vampíricos. Desde então, já se encontraram em várias ocasiões. Esses heróis aranha formam um grupo comprometido a proteger o multiverso. Eles se auto-intitulam Guerreiros da Teia. Não vou entrar aqui, mas tá aqui praticamente um pôster. Tá aí, ó. Não vou entrar aqui. Então essa parte não foi entrar também. Não vou falar aqui. No quarto-roupa do Homem-Aranha. O traje do Homem-Aranha é um dos mais icônicos de todos os tempos, vermelho e azul, atravessando por uma grossa teia de aranha. Mas, de vez em quando, a aranha abandona os modelos antigos e tenta algo novo. Às vezes foram uniformes, outros trajes modificados e outros um traje projetado para uma situação específica de combate. E claro, existe também o famoso traje preto. Traje negro. Primeiro, o traje negro era na verdade um simbiótico alienígena. Depois, Peter usou mesmo um traje normal. Quando a energia cósmica conhecida como Força Enigma se une a Peter, transforma o Homem-Aranha no Capitão Universo. 60 anos no Aranha Verso. O Homem-Aranha estreou uma quinta década com uma sucessão de reviravoltas, grandes retornos, novas alianças e tragédias terríveis. Como manta a tradição, boa parte dos créditos vai para o roteirista Dan Slott. Durante o mandato de Slott, escalador de paredes enfrentou uma infinidade de obstáculos e ameaças marcantes. O Dr. Octopus toma posse do corpo de Peter Parker, Homem-Aranha de todo o multiverso, se une para lutar contra o Marlon e os herdeiros. Inimigos antigos como Duende Verde retornam, e também amigos como Cat Negra e Harry Osborn. Os novos vilões, como o Senhor Negativo, surgem após
Após a era Slot, a década pinta com a aparição de um novo inimigo, o Condenado, e uma mudança crucial, com Peter gravemente ferido. Ben Reilly, ressuscitado, retorna ao seu papel de Homem-Aranha por um tempo. Peter volta ao tempo de comemorar o aniversário de 60 anos do Aranha, ao lado de seus novos amigos aliados, Miles Morales e a Aranha Fantasma. Não vou falar aqui. Aqui também não vou falar, mas só. Miles Aranha Morales e Gwen Aranha Fantasma Stacy. Na Terra 65 não foi Peter Parker quem foi picado por uma aranha radioativa, sim a jovem Gwen Stacy. Ela usa seus poderes para se tornar a primeira mulher aranha e mais tarde a Aranha Fantasma. Também aprende a lição terrível de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Após a morte do inimigo, o Peter Parker de seu mundo na Terra 1610, Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, morre em combate. Inspirado por esse sacrifício, o jovem Miles Morales, também mordido por uma aranha radioativa, decide assumir o lugar do lançador de teias. Uau! Na Terra 65, o pai de Gwen, George Stacy, ainda está vivo e Matt Demolidor Murdock é vilão. Mais que amigos, Miles e Gwen Aranha tem um caso de amor por um breve período. Gwen Aranha se une à versão de Venom e entra em alguns tipos de equilíbrio, o simbionte. Já faz algum tempo que Miles vive na Terra 616, o mundo do nosso Peter se tornou seu mentor. Ele o ajuda a lutar contra seus clones, os velhos inimigos de todo Homem-Aranha. Gwen também é uma ótima baterista, toca uma banda chamada The Mary Janes. Interessante. A ciência do Homem-Aranha. Foco. Como o Aranha escala, de que é feito sua teia, quais são os segredos por trás de sua ciência, quando a ciência e ficção científica se misturam. É muito difícil encontrar respostas, mas vamos tentar. O Aranha não secreta líquidos dos dedos, nem tem garras, mas pode aumentar a atração interatômica entre as superfícies que toca, aumentando o coeficiente de atrito entre ele e a superfície, algo semelhante à chamada força de Van der Waals. Não conheço. Os lançadores de teia do Aranha consistem em uma mini turbina de vários bocais. O líquido da teia está contido em recipientes pressurizados e é liberado com a apertar de um botão exposto no ar. O fluido se solidifica em um material que se parece com nylon. A fórmula do Homem-Aranha é desconhecida, foi inventada por Peter Parker. No entanto, sabemos que é biodegradável e se dissipa depois de mais ou menos uma hora. Na verdade, os cientistas estão experimentando os chamados supermateriais inspirados na biologia animal. Tá? Aí aqui no caso parece contar uma história aqui que contém parte de figurinhas, contém figurinhas aqui, tá? Uau, que interessante. Aí essa história aqui foi fim. Essa história aqui foi contar colando as figurinhas, tá? Beleza? E este foi conhecendo o álbum. Esse álbum que no caso contando a história do Homem-Aranha, beleza? Muito obrigado por tudo. Se aqui eu gostei dos comentários, dúvidas, perguntas e sugestões para mim, deixe embaixo nos comentários.
Até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau.